Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos, dia 24 de abril. Quero meditar com você João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou, preste atenção nessa palavra. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai envia Jesus. Preste atenção. O Pai envia Jesus. E Jesus envia os apóstolos. E, portanto, envia a igreja. Os apóstolos são a igreja. O Pai envia Jesus e Jesus envia os apóstolos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O que está nascendo aqui, gente? O que está nascendo aqui? A igreja. A igreja. Quem é que está mandando os apóstolos irem? São eles que bateu na telha, agora nós vamos abrir uma igreja? Não, é Jesus que está falando: eu envio vocês. E olha, Jesus recebe toda a autoridade do Pai. Jesus fala isso diversas vezes: o Pai me deu toda a autoridade, porque foi enviado. Eu fui enviado pelo Pai, portanto recebe a autoridade. E agora quem é que está enviando os apóstolos? Jesus. Eles recebem o mandato de Cristo, eles recebem a autoridade de Cristo. Quem são os apóstolos, minha gente? Você que é católico, quem são os apóstolos? Os apóstolos são os nossos primeiros bispos. Sim, são nossos primeiros bispos, são nossos primeiros padres. Eu vos envio. Então eu quero que isso fique claro para você. Jesus envia a sua igreja. Jesus dá autoridade para a igreja. E depois de ter dito isso, olha que lindo isso aqui. Soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Dá para entender? Ele envia, mas antes ele diz: olha, é preciso que vocês sejam cheios do Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, aqueles apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. A alma da igreja é o Espírito Santo. É como se Jesus estivesse falando para eles: olha, eu estou enviando vocês, a minha igreja vai nascer com vocês, mas sem o Espírito Santo vocês não dão conta. Sem a assistência do Espírito Santo é impossível vocês se manterem na verdade.
Porque o que é a igreja? A igreja vai se manter na verdade de Jesus Cristo. Mas como se manter na verdade sem a ajuda do Espírito Santo? Impossível! Como se manter na verdade de Cristo sem a ajuda do alto? Impossível! Então Deus derrama sobre os apóstolos o Espírito Santo para que eles ajam e se mantenham na verdade. A igreja, portanto, filho e filha, ela não age através de espírito humano, ela age através do Espírito Santo. É por isso que essa igreja não cai. É por isso que essa igreja vai até o fim, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E olha que autoridade, através do Espírito Santo, Jesus está dando para os apóstolos, Jesus está dando para a igreja. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Gente, quem é que tem o poder de perdoar pecados? Só Deus. Mas Ele está transferindo este poder para a igreja. Ei, coisa linda. Só para você ver a autoridade que a igreja está recebendo. Jesus está falando, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Ele está falando, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E a quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. O que Cristo está querendo dizer? Eu vou perdoar pecados, mas agora através da igreja. É por isso que nós temos o confessionário, minha gente. É por isso que nós temos o confessionário. Você está entendendo? Os sacerdotes são as pessoas de Cristo. O sacerdote é persona Christi. Ele age no nome de Cristo. Ele perdoa no nome de Cristo. Só Deus perdoa os pecados. Só que Deus quer perdoar pecado agora através da igreja. E veja, tem gente hoje que não acredita na igreja mais. Tem gente que diz assim, tanto faz e tanto fez ir para a igreja. Não, pelo que a gente está vendo aqui no Evangelho, não. Ele deixou uma igreja. E a graça dele agora vai passar pela igreja. Você goste ou não goste disso, meu irmão? Foi assim que Deus quis. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Então, se você buscar o perdão através da igreja, a igreja vai te perdoar. Se a igreja não te perdoar, você não vai estar perdoado. Claro, quando a igreja não te perdoa, é se você não tiver arrependido, somente assim. Mas eu quero que você entenda que Jesus deixou uma igreja. Eu quero que você entenda que essa igreja, ela tem o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que essa igreja tem o poder dado por Cristo para atuar em nome de Cristo. Ame sua igreja. Entenda que Jesus a deixou para salvar você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.